E dando continuidade aos sinais e sintomas do câncer na infância, nós já falamos da febre, agora falando sobre os sinais e sintomas inespecíficos, ou seja, aqueles que surgem em vários processos cancerígenos. Não são sinais e sintomas esses que são específicos de apenas um tipo de câncer, mas são sinais e sintomas que são encontrados comumente em vários tipos de doenças neoplásicas. A febre é muito comum em várias doenças neoplásicas na criança, na adolescência. O emagrecimento, porque normalmente essa criança, esse adolescente tem muita dificuldade nutricional. Além da dificuldade imunitária, a questão nutricional que está comprometida, então, causa emagrecimento, uma perda de peso súbita. Palidez cutâneo e mucosa. Então, na questão da pele, da face, dos membros, das extremidades, normalmente essa criança encontra-se pálida, exatamente pela deficiência de ferro e a deficiência imunitária que compromete as reservas de ferro e outros minerais ali da criança. Então, por isso que ela se encontra pálida. Sangramentos anormais sem causa definida, principalmente nas leucemias, que onde há uma produção de células defeituosas, de células cancerígenas, então essa criança ela está mais sujeita à questão hemorrágica por causa do extravasamento plasmático. Então é muito comum em crianças com leucemia haver ali ruptura dos vasos sanguíneos e um extravasamento plasmático, ou seja, um extravasamento de líquidos, de sangue e de plaquetas, hemoglobinas, hemácias, ali pelo vaso sanguíneo. Dor generalizada, dependendo do tipo de câncer, principalmente os tumores sólidos do sistema nervoso central e os osteosarcomas, causam muita dor, dores insuportáveis, que para um adulto já seria difícil de suportar essa dor por causa do tumor. Imagine para uma criança. E adenomegalia, que é o aumento desses linfonodos, essas ínguas, por conta do aumento também da produção de soldadinhos de defesa, que são os nossos anticorpos. De certo modo, o corpo ele procura combater aquele processo inflamatório provocado pelo câncer. E aí ele acaba aumentando a produção de anticorpos e de células de defesa. Por isso que os linfonodos eles ficam aumentados. Com relação aos cuidados de enfermagem, a criança e ao adolescente vítimas de câncer, nós temos cuidados dietéticos, que junto com o profissional de nutrição e junto com os profissionais que são responsáveis por fornecer o alimento dessa criança enquanto ela estiver internada, nós devemos oferecer alimentos de preferências da criança, respeitando a sua individualidade. Mas claro que esses alimentos eles não podem ser hipercalóricos, não podem ser apimentados, não podem ser gordurosos. Recomenda-se uma dieta branda, leve, com pouco açúcar e também poucas gorduras. Aumentar o fracionamento da dieta. Então, ao invés de essa criança receber 3 refeições únicas no dia, essa criança deve receber 6 ou mais refeições brandas e leves, com a ingestão de frutas e de sucos naturais nos intervalos das refeições, ou seja, nos horários dos lanches. Então, recomenda-se essa dieta fracionada para a criança, porque a gente viu que um dos sinais e sintomas do câncer na infância é náuseas e vômitos. E para poder a gente evitar essas náuseas e esses vômitos, recomendamos uma dieta fracionada. Utilizar temperos alternativos, então de preferência temperos naturais, como o cominho e dentre outros, evitando assim aqueles temperos pigmentados e industrializados. Oferecer líquidos com frequência. Nós vimos, principalmente se essa criança tiver uma leucemia, que a tendência é ela vir a ter hemorragias, sangramentos. Então, por isso, essa oferta de líquidos, para ir compensando essas perdas líquidas. E oferecer alimentos em temperatura ambiente. Não podemos dar alimentos muito quentes ou gelados a essas crianças, porque alimentos gelados
como por exemplo sucos, gelados e outros líquidos, podem aumentar o risco dessa criança desenvolver infecções respiratórias, pneumonias, entre outros. E se for líquido quente, essa criança ela pode desenvolver alguma gastrite, algum processo de ulceração ali do duodenal, e isso vai comprometer ainda mais o quadro dela. E evitar ingerir excessos de líquidos durante as refeições. Controle nos sinais e sintomas. Se a criança sente dor, administramos analgésicos. Se sente febre, administramos antitérmicos. Comunicação de forma eficiente com a criança e com aquele familiar ou aquele acompanhante daquela criança. Princípios e parâmetros éticos, principalmente quando se tem uma criança em estágio terminal, que se discute muito a questão da morte, do luto, a questão de oferecer ou não terapias que prolongam a vida dessa criança. Então entra essas questões éticas ali, porque o médico, junto com toda a equipe ali do centro oncológico e a família, precisam tomar decisões sobre tratamentos paliativos, se oferta ou não medicamentos, oxigenoterapia, por exemplo, outros medicamentos que prolongam a vida. Então a questão ética ela é muito presente nessa questão de oncopediatria. Cuidados com os catéteres venosos centrais. Eu já falei com vocês sobre o catéter de Smith, que a gente viu na questão de quimioterapia, a importância do catéter de Smith, que na criança ele também pode ser instalado, é um catéter venoso central que a gente precisa ter os cuidados de higiene e de manutenção do curativo. Prevenção de flebites, que são inflamações nas veias, nos acessos venosos periféricos, então a gente deve estar trocando aqueles catéteres, aquelas punções periféricas, pelo menos a cada 72 horas. Cuidados com a higiene e a alimentação, então o banho da criança, a higiene íntima, a higiene do couro cabeludo, a higiene bucal ou oral, que são de responsabilidades do técnico de enfermagem, e também a alimentação, já falamos sobre ela. Cuidados com a pele, principalmente se essa criança é submetida a sessões de radioterapia. Nós vimos que a radioterapia pode provocar lesões de pele, como a radiodermite, então temos que ter esses cuidados para hidratar a pele com óleos, cremes e loções, a exemplo do óleo aloe vera, que é muito importante. Prevenção da toxicidade gastrointestinal, para que essa criança não venha a ter intoxicações intestinais com náuseas, vômitos, então por isso a importância da dieta branda e fracionada. E a imunização. A imunização. Na imunização, essa criança ela deve receber rotineiramente as vacinas do calendário básico de vacinação. E quem é responsável pela vacinação da criança? A equipe de enfermagem. Quais são as vacinas que são liberadas para essa criança oncológica, essa criança com câncer? Tríplice bacteriana, DTP, difteria, tétano e coqueluche, as vacinas que combatem essas doenças. A vacina pentavalente, difteria, tétano, coqueluche, a hemófilos influenza, que é a meningite, e a hepatite B, que são todas essas doenças nessa vacina pentavalente, está liberada para a criança com câncer. Vacina contra a hepatite A, vacina contra a hepatite B e vacina contra a gripe. Principalmente a vacina da gripe sazonal, que é feita uma vez por ano durante o período da campanha. Essa criança que tem câncer tem um sistema imunológico comprometido, então ela já é do grupo de risco para receber a vacina influenza. Vacinas que devem ser administradas a essa criança com câncer sobre prescrição médica. Essa criança precisa fazer a consulta com o médico e ter a prescrição para poder receber essas vacinas. É a vacina contra a pneumonia e meningite, que é a vacina pneumocócica 10 valente. A vacina contra a meningite é a vacina meningocócica, também precisa ter prescrição do médico. A vacina contra a febre tifoide, o médico precisa prescrever, lembrando que essa vacina febre tifoide não está disponível no calendário básico nacional. Então, para poder a criança receber, ela tem que ter essa prescrição, e aí a família procura com essa criança um centro de referência em imunizações, o CRIE,
para poder a criança receber essa vacina contra a febre tifoide. A vacina antirrábica, caso essa criança com câncer sofra algum acidente antirrábico, mordedura de cão ou gato ou morcego, ela vai precisar tomar a vacina antirrábica, mas aí ela tem que ter a prescrição do médico, certo? E as vacinas que são proibidas para crianças que estão com câncer são poliomielite contra a paralisia infantil. A vacina BCG tem que ter muito critério para administrar essa vacina. O médico ele precisa prescrever se ele achar indicado para a criança, porque no geral nos manuais, nos protocolos dizem que a vacina BCG é proibida para crianças com câncer. A vacina tríplice viral contra sarampo, cachumba e rubéola também ela é vedada. A vacina contra catapora, que é varicela, e a vacina contra febre amarela também. Drogas utilizadas para crianças e adolescentes em cuidados paliativos. Aquela criança que não está respondendo à terapêutica contra o câncer e que já está em estágio terminal da doença, encontrando-se em fase final, ela vai receber drogas paliativas para diminuir o sofrimento, a dor e outros sinais e sintomas por causa do estágio final da doença. Então, as crianças que sentem dores muito fortes, insuportáveis por causa do tumor, por causa do câncer, elas recebem sulfato de morfina na veia, é um analgésico potente e também um sedativo para a criança. Elas recebem fentanil também, como sedativo e como controle do sistema nervoso da criança para poder ela dormir, para poder ela ficar calma. Ela vai ter relaxamento muscular, ela não vai sentir dores evidentes e vai ficar ali sedada. Metadona, dexametasona, que é um antialérgico. Então, as crianças em estágio terminal normalmente desenvolvem outros efeitos colaterais, como urticária, exantema, desenvolvem alergias de pele, como xenodermite. Então, a dexametasona ela é administrada para esses fins alérgicos na criança com câncer. A amitriptilina é um antidepressivo, porque a criança com câncer em estágio terminal, ela desenvolve depressão. É muito frequente. Não tem como uma criança em estágio terminal que está ali internada, ela passa a morar no hospital internada, sob vigilância da equipe médica, sendo submetida a procedimentos invasivos constantemente, então ela acaba ficando deprimida. Então o médico vai e prescreve amitriptilina para controlar os sintomas depressivos dessa criança com câncer. Gabapentina é um medicamento anticonvulsivante. Os médicos oncologistas, normalmente, eles prescrevem esse medicamento, principalmente quando essa criança tem câncer no sistema nervoso central, tumores sólidos ali na medula óssea ou no cérebro. Então, essa criança desenvolve constantemente convulsões e crises epiléticas. Então, o médico prescreve gabapentina. Cetamina e tramadol são medicamentos analgésicos, são opioides que combatem a dor do paciente ali que está em fase terminal, assim como a morfina também. E nós temos a codeína e outros medicamentos mais que ajudam e auxiliam nos cuidados paliativos da criança em estágio terminal. Na questão de náuseas, vômitos e sintomas vagais, ou seja, sintomas gastrointestinais, poderá haver também prescrição de metroclopramida, que é um antiemético para vômitos. Poderá haver prescrição de laxativos para a questão quando a criança desenvolve distensão abdominal. Então, o médico pode prescrever também Lufital, simeticona. E temos também medicamentos antigases, hidróxido de alumínio, por exemplo, para aquelas crianças com tumores gástricos no estômago que acabam desenvolvendo sinais e sintomas gástricos. Então, o médico prescreve hidróxido de alumínio e também outros antifiséticos, que são medicamentos para controlar
os sinais e sintomas digestivos da criança. Bom, finalizando essa aula de oncopediatria, eu deixo uma mensagem de que trabalhar num centro oncológico não é fácil. Ainda mais com crianças, porque a gente sabe que criança é um ser frágil, é um ser limitado e que também teria toda uma vida pela frente se ela não estivesse enfrentando aquele problema oncológico, principalmente as crianças em estágio terminal. Que essas crianças vão precisar mais dos nossos cuidados, da nossa sensibilidade, da gente se colocar no lugar daquela família que está sofrendo pela criança. E que nós também, quando estamos diante de situações assim frágeis e vulneráveis, é comum que também isso altere o nosso psicológico. Quem trabalha no centro de oncologia pediátrica tem o psicológico alterado, não tem como fugir disso. Tem que procurar terapia, tem que fazer consultas com psiquiatras, psicólogos, para poder trabalhar num local desses. É um local que compromete muito com a saúde mental do profissional de saúde que está ali inserido. Então, essa última mensagem da aula de hoje que eu deixo para vocês é que sejamos profissionais humanizados, sejamos profissionais que se colocam no lugar do outro. Sejamos profissionais que não atuam somente naquela parte técnica, administrar o medicamento, fazer o curativo, colocar a oxigenoterapia. Não. Precisamos ser profissionais humanizados, autênticos e que estão ali ao lado do paciente para tratar o problema dele, mas também para se solidarizar, sermos solidários para com ele e para com a família. Tem um estudo de caso que vocês vão responder e mandar para mim, certo? Ao final da aula e conta como frequência dessa nossa aula de hoje. Obrigado a todos.